Primeira aula, na verdade é a nossa aula sobre TOD, mas nós já temos aí uma sequência de 3 encontros sobre alfabetização. Então, na semana passada foi o nosso último encontro sobre essa parte mais pedagógica, mais de alfabetização. Hoje nós vamos conversar sobre TOD, e eu agradeço, eu gosto sempre de iniciar agradecendo, porque a gente sabe da correria, da loucura que é, da montanha-russa que a gente vive enquanto mãe atípica, então só o fato de vocês pararem aqui um pouquinho para a gente poder compartilhar, trocar experiência, é muito importante. Vou colocar a nossa apresentação de hoje. Compartilhar a tela com vocês. Aqui eu vou pôr para apresentar. Opa! Vou colocar do início, agora foi. Bom, hoje então nós vamos conversar um pouco sobre TOD, transtorno opositor desafiador, ou transtorno opositivo desafiante, ou transtorno opositor... Enfim, eu já ouvi várias formas, vários jeitos diferentes para falar sobre TOD, mas os significados são sempre iguais. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse transtorno que está tão em alta, que gera tanta polêmica, tem tanta gente para opinar, mas que no fundo, só quem vive é que sabe de verdade quais são as angústias deste transtorno específico do TOD. Para quem não estava nas últimas aulas, é só uma apresentação rapidinho sobre mim, porque tem gente que eu estou vendo bastante gente nova aqui hoje. Eu sou Fernanda Batista, eu sou neuropsicopedagoga, sou psicopedagoga, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, especialista em AE, que é o atendimento educacional especializado, especialista em educação inclusiva. Fui subsecretária de acessibilidade e inclusão aqui no ano passado, mas eu sou professora desde 2005, 20 anos já, em sala de aula, com muito orgulho. E eu sou ativista pela inclusão desde que chegou o diagnóstico de autismo do meu filho. Na verdade, eu sempre briguei muito pela inclusão aqui na cidade em que eu vivo, mesmo como antes de ser mãe. E aí, quando chegou o meu filho mais velho, junto com ele veio o TEA, transtorno do espectro autista. Ele vai fazer 14 anos, então a gente nem escutava muito falar sobre isso. E aí eu acabei estudando, me apaixonando pela área, e hoje eu faço disso a minha profissão. E de todas essas andanças aí, a que eu acho que mais me completa é o fato de ser mãe atípica, porque se eu não se eu não vivesse na pele, se eu não fosse realmente mãe atípica, se a neurodiversidade não fosse tão presente na minha vida, talvez eu não estaria onde estou hoje. Muita gente fala, muitos pais me encontram e falam assim, nossa, eu só comecei a pensar um pouco mais sobre neurodiversidade porque chegou uma criança atípica na minha vida. Eu descobri que o meu filho é autista, porque eu descobri que meu filho tem TDAH, porque eu descobri que meu filho tem TOD, porque meu filho, eu descobri que tem síndrome de Down, enfim. Antes disso, eu nem queria pensar sobre. Então, acho que essa é a nossa função principal aqui com vocês hoje. Além de acolher as nossas vivências, mas também de levar a conscientização. Esse é o nosso ponto. Eu acho que todas nós que somos mães atípicas, todo mundo que trabalha, todo mundo que é profissional, acaba aí espalhando a sementinha da conscientização por aí. E é isso que a gente vai fazer hoje também. E aí... Ai, meu Deus, não quer ir. Aqui. Foi. Primeiro a gente vai entender o que é o TOD. O nosso primeiro slide será exatamente esse. E eu quero que a gente foque muito nesse slide, porque no final depois vocês vão entender o motivo dessa atenção maior para o primeiro slide. O que é o TOD? Isso do jeito técnico, né? Do jeito da parte teórica. O transtorno positivo desafiador, ou TOD, para os mais íntimos, é um transtorno do comportamento caracterizado por padrão persistente. Quando a gente fala em padrão persistente, são comportamentos que têm aí pelo menos 6 meses, comportamentos recorrentes que acontecem há pelo menos 6 meses. É diferente de
Sabe quando a gente escuta, assim, aquela parte das fases? Ah, tá na fase de engatinhar, tá na fase de começar a falar, tal. Isso são fases, né? São momentos, são caixinhas. O TOD, a primeira característica importante é se existe um padrão de comportamento e esse comportamento tem que ser desafiador, hostil e desobediente, principalmente em figuras de autoridade. Se isso ocorre aí por no mínimo 6 meses, aí é um sinal de alerta para que seja iniciada uma investigação. É muito importante que a gente entenda que se a criança está numa fase ali de apresentar mais teimosia, mais irritabilidade, mas que durou por um curto período de tempo. Principalmente se a gente pensa em crianças atípicas, crianças autistas, que não tem muito essa sensibilidade ainda para expressar o que está sentindo alguma dor, ou que aconteceu alguma coisa, eles acabam ficando mais irritados. E aí a gente já começa a associar isso ao TOD. Não é. O TOD tem que trazer comportamentos principalmente com relação a figuras de autoridade. Então aí entra pai, mãe, as crianças que convivem com a avó e que tem a avó como uma figura ali de auxílio mesmo, que auxilia a mãe na criação da criança, na escola, com professores, diretores. Por isso que o TOD, para crianças pequenas, menores, é tão difícil de ser diagnosticado. Às vezes a criança apresenta uma irritabilidade muito grande, fala não, 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 não o tempo inteiro, não quer seguir regra, mas aí os profissionais preferem investigar primeiro o autismo e ir devagarinho. Por quê? O TOD é muito latente em crianças ali entre 3, 4, 5 anos, que é onde começa aquele convívio mesmo, que eles entendem que precisa ter uma regra, que tem horário para fazer as coisas, que não é tudo do jeito que eles querem. E aí o TOD, o nome já define tudo isso. É um transtorno opositivo desafiador, ou seja, que desafia sempre para a oposição. É o do contra, mas é um do contra nível hard, sabe? Aquela pessoa que nunca vai concordar, só que vai insistir ali e não adianta. O TOD é diferente de uma teimosia. Existem crianças, existem pessoas que são teimosos, são cabeça dura, que tem ali. A gente escutava muito isso, principalmente a galera que é mais velha. O TOD é diferente. Muitas pessoas banalizam o TOD hoje em dia porque não sabem e não convivem de fato com alguém que tenha este transtorno. O TOD não é falta de educação, não é frescura, não é falta de limite. O TOD, que é o que a gente vai conversar um pouco mais no decorrer do nosso encontro de hoje. As pessoas que ficam banalizando, que ficam fazendo graça, influenciadores que dizem por aí que TOD não existe, eles estão completamente errados. O TOD existe sim, é um transtorno muito sério, e é essa seriedade que a gente vai ter no encontro de hoje, diferente para quem esteve nos últimos encontros sobre alfabetização. Hoje também será um encontro mais leve, a gente vai trazer uma pauta de uma forma mais leve, porém é uma pauta assim um pouco mais dura, que a gente tem que tratar com um pouco mais de seriedade, porque o TOD é um negócio que é mais fácil agora a gente falar que tem algum transtorno do que investigar, ou é mais fácil a gente falar que não tem e ficar diagnosticando ou não diagnosticando pessoas. Então, hoje é importante que a gente entenda que a gente aprenda a se defender de ataques nesse sentido, de pessoas que dizem que gostam de julgar, que gostam de apontar. E é por isso que hoje a nossa pauta vai ser um pouco mais dura. Não é tão. Os slides já estão até um pouco mais fortes. Da semana passada a gente fez um pouco mais lúdico, nas últimas semanas. Os sintomas principais do TOD: irritabilidade frequente, discussões excessivas com adultos, sabe aquela criança que bate de frente, principalmente com adulto, e que aí a gente, enquanto adulto, precisa respirar muito fundo, porque a gente precisa entender que o TOD ele vai sempre desafiar, sempre, não importa o que aconteça. Por quê? Porque dentro do cérebro de uma pessoa com TOD, eles têm uma defasagem no que a gente chama de controle inibitório também. Existe uma defasagem tem uma parte do nosso cérebro que é o que filtra o que a gente vai falar.
filtra o que a gente pensa, aquela coisa que você pensa e o teu cérebro já meio que te dá um toque se você fala ou não. As pessoas com TOD, essa parte do cérebro é como se estivesse vindo danificada, entre aspas. É como se esse fiozinho que vai te mostrar se é certo ou errado, ou aquele fiozinho, nosso cérebro é ligado por vários fiozinhos. Existe ali uma ligação que determina pra gente, é o que a gente chama de sinapse. Existe uma sinapse que te mostra o que é certo e o que é errado. Existe uma ligação, uma conexão que faz você refletir sobre fazer algo ou não, quebrar uma regra ou não, sobre quebrar leis ou não. A gente tem perdão, esse processamento. As pessoas com TOD não têm, é danificado, é diferenciado. Então não pensem que assim, a criança com TOD fica lá discutindo, batendo de frente com o adulto o tempo inteiro, porque ele quer chamar atenção. Não, é porque existe sim algo diferenciado dentro do funcionamento cerebral. Crianças ali de 10, 11, 9 anos, que sempre insistem em estar ali, ó, batendo de frente e não concorda com nada e que agredir muitas vezes quando não tem acompanhamento. Se for algo que é muito gritante, junto com essa irritabilidade, junto com a dificuldade para seguir regras, junto à baixa tolerância à frustração, uma tendência a toda hora ficar provocando, sabe aquela criança que tem que provocar, que tem que machucar, que tem que ficar incomodando os outros. Isso, todo esse combo é o TOD. Então não é só uma criança que não tem limite. Uma criança que não tem limite é diferente. O TOD não. Mesmo com tratamento, mesmo quando a gente coloca a criança para refletir um pouco, mesmo quando a gente conversa com a criança, não tem jeito, não muda todo esse combo, então é muito importante buscar uma investigação. Dentro do DSM, que é aquele manual da medicina, existem alguns critérios. Por isso que, assim, quando a gente fala em transtorno, é algo muito sério. É muito complicado quando a gente, por nossa própria conta, assim, por nossa conta e risco, a gente busca no Google, busca no Instagram, busca no YouTube e fala sem ter um fechamento. Fala assim, ah, não, meu filho tem TOD. Não, é muito sério isso. Existem critérios para fechar um diagnóstico. São semanas fazendo testes. Precisa passar com neuropsicólogo, com psiquiatra, com neuropediatra, com neuropsicopedagoga. É todo um processo para que seja fechado um diagnóstico de TOD. Dentre esses critérios, eu separei 3 que são muito importantes para que a gente consiga lembrar isso, guardar na memória. O primeiro, a presença de pelo menos 4 sintomas entre irritabilidade, comportamento argumentativo desafiador e tendência à vingança. Uma criança de seus, vamos pensar em uma criança de 4 anos, 4 para 5 anos. Uma criança nessa idade, ela pode até assim, se uma outra criança, sei lá, na creche, uma criança pequenininha, se uma criança bate nela, ela vai chorar. Ou ela pode até reagir, mas é algo um pouco mais suave. Uma criança com TOD tem essa tendência à vingança muito enraizada. E isso é muito sério, é muito grave. São crianças que realmente, no consultório onde eu atendo, tem algumas crianças que têm TOD. A gente está nesse processo de acompanhamento e que eles estão evoluindo, graças a Deus. Mas são crianças que no início, eles traziam muito isso, inclusive a palavra vingança. Ah, o que aconteceu com você na escola hoje? Que sua mãe falou que você ficou chateado? O que foi? Daí uma criança de 4 anos, 4, 5 anos, falou para mim, porque um amiguinho me bateu e eu não gostei, eu fiquei muito irritado, e aí eu comecei a jogar as carteiras, eu joguei as coisas dele. Aí eu perguntava, você falou para Pro? Não, eu não falei, porque eu quero resolver isso. É, E uma outra característica importante também, para a maioria dos casos das crianças que tem TOD, sem o TEA. A gente já vai chegar na parte do TEA e o TOD juntos, tá? Principalmente as crianças de nível 3, de suporte. Mas uma criança que tenha TOD e um autismo nível 1, uma criança que verbaliza,
que tem a facilidade para comunicação. Eles usam exatamente essa palavra, porque eu quero vingança. E aí, às vezes, a gente pensa assim, a criança não sabe nem o que está falando. Não, eles sabem. O TOD é um transtorno tão sério que a gente vai ver daqui a pouco que pode trazer no futuro se não tiver o tratamento adequado. Além desses sintomas de irritabilidade, lá no DSM, um dos critérios também é um impacto clínico significativo na vida social, escolar ou familiar. Aquele é quando são sintomas tão fortes que começa a atrapalhar a rotina da família. Atrapalhar mesmo. Se você fala assim, não, eu não posso sair de casa com ele, porque não dá, ele vai ficar irritado por qualquer coisa. Tinham crianças, uma dessas crianças, no início do tratamento, por qualquer motivo, o menor que seja. Foi tentar tirar o copo descartável do suporte e quebrou um pouquinho. Ali já tirava o suporte inteiro, quebrava tudo, já começava a gritar, queria ir embora. Então, isso é algo que para a mãe é muito constrangedor. E o mais difícil do TOD é porque se a gente bate de frente com eles num momento desse, de crise, aí acabou. Aí é pior. Então, tem todo um manejo, tem que saber como lidar, tem toda uma orientação. E o principal, quando não é explicado por outro transtorno mental. Isso é muito parecido para outros tipos de transtorno também, de transtornos também. Quando o médico, a gente às vezes está em investigação, aí vai no neuropediatra ou vai no psiquiatra, o psiquiatra passa um monte de exame, aí muitas mães falam assim, mas por que tem que fazer exame se não tem? Tem um exame que vai colocar lá TOD? Não. Tem um exame que vai colocar lá TEA? Não. É justamente o contrário. Se não tem nenhum outro tipo de transtorno, então é positivo para TOD. É o que acontece com o autismo. Não tem, fez lá um eletroencefalograma, fez vários exames. Não deu nada. Então é positivo para transtornos neurodivergentes. Ok? No final eu deixo pra gente tirar as dúvidas também, igual eu fiz nas outras semanas, tá bom? Mas se durante a minha fala vocês quiserem comentar alguma coisa no chat, fiquem à vontade. A gente vai trocando as figurinhas. E aí, esse ponto foi um dos mais questionados. TOD e TEA, transtorno positivo desafiador e transtorno do espectro autista. Como eles se encontram? Como que a gente vai saber se é TOD, principalmente vamos pensar em uma criança de nível 3, que tem irritabilidade extrema, que está ainda buscando qual que é o melhor tipo de medicamento, ou que está naquela época de trocar a dose da medicação, ou que ainda está com dificuldades. A gente pensa aí em vários lugares aqui do Brasil, até do estado de São Paulo. Aquela criança, aquele jovem autista nível 3, que está sem acompanhamento, sem medicação, sem terapia, está sempre muito irritado, se machuca, agride quem está por perto e também se agride, se machuca, se morde e tudo fica irritado. Mas como que a gente sabe se é do TOD ou se é do autismo? Principalmente para crianças não verbais, gente, agora, tá? Eu acho que é o mais difícil ainda. Então a gente vai pensar especificamente em crianças que são de autistas, nível de suporte 3 e o TOD. Como que a gente consegue perceber as coisas? Primeiro, o primeiro passo é o TOD não é uma característica obrigatória do TEA, mas é uma comorbidade frequente. Para as crianças de nível 1, a gente consegue identificar com mais facilidade. Então, são crianças que têm ali comportamentos repetitivos, estereotipados, que mais? São metódicos, têm seletividade alimentar. Vamos pensar até em coisas mais clássicas que a gente usava para diagnosticar. Não faz contato visual, tem ecolalia, mas está ali no nível 1 de suporte. Essa criança apresenta uma irritabilidade muito fora do normal, está sempre querendo enfrentar, nunca gosta de nada, quer chamar atenção o tempo inteiro. Pode sim ser um TOD. A gente está pensando em nível 1. Agora vamos pensar em nível 2 e 3. Nível 2, crianças que não são verbais ainda. E nível 3, crianças que também não verbalizam. O TOD não é obrigatório, mas é uma comorbidade muito frequente. Já existem dados estatísticos
que em torno de 20% de crianças com autismo têm TOD. É um número bem considerável. Também existe já estudos que dizem que a grande parte das crianças com TDAH, das pessoas com TDAH, eu falo criança porque acaba sendo o meu público de atuação, mas grande parte das pessoas com TDAH também tem o TOD secundário. Então, são sinais que a gente tem que observar muito de perto. O segundo passo, no TEA, especialmente nos níveis 2 e 3 de suporte, o perfil comportamental pode se confundir com sintomas do TOD, mas há diferenças importantes, que a gente já vai ver essas diferenças certinho. O que é importante que vocês vejam aqui é que a gente consegue perceber, somente nós somos mães, onde está ali as características do TEA e onde estão as características do TOD. Eles não se misturam, eles se conectam, mas a gente consegue perceber certinho, e a gente vai ver isso no próximo slide. Deixa eu só colocar todos os 5 passos para vocês. O terceiro passo, o TOD. TOD é um transtorno de comportamento relacionado à autorregulação emocional e oposição a regras. Não é aquela parte do... Geralmente, crianças com autismo têm aquela questão com frustrações, têm dificuldade para lidar com frustrações. Só que este ponto para crianças com TEA, para crianças que estão no espectro, se bem trabalhado, essa parte das frustrações, eles vão conseguindo compreender, né? É muito comum que a gente veja relatos de mães falando assim, nossa, antes eu não podia falar não, agora ele já entende o não. O TOD não vai entender o não. Não vai. Não entende, não tem acordo. O passo 4, nosso quarto passo aqui, pensando no TOD, para a gente ver, achar aí as diferenças. No TOD, a resistência é mais ligada à oposição deliberada e padrões de desafio. O não, dentro do cérebro de uma criança com TOD, o não traz desafio. Então, para eles, o não é interessante. Tem um vídeo na internet de um menininho com TOD. Eu acho que não é nem um vídeo brasileiro, se eu não me engano. E aí, durante um momento de crise, por que foi a questão, assim, a confusão que teve na escola? Um menininho falou para um outro colega, uma outra criança da escola, acho que eles estavam no refeitório, é um momento que tem várias crianças. E um colega fala assim para ele, não coloque... A criança tá mexendo assim, na cadeira, balançando a cadeira para trás, e daí ele coloca o pé na cadeira do amiguinho. O amiguinho tá balançando e ele coloca o pé embaixo. E aí o colega fala assim para ele, não põe o pé, vai te machucar. E ele fica insistindo. Aí o menininho fala, tira o pé, senão vai machucar o seu pé. E ele continua com o pé lá. Aí o menininho fala, se você não tirar o pé, eu vou continuar balançando e vai te machucar. E ele insiste. E a criança vai. E aí começa a bater a cadeira, o pezinho, a perna da cadeira, o pezinho da cadeira fica batendo no pé desse menino que tem TOD. E ele não desiste. Aí depois de um tempo, chegam os adultos, separam e tal. Mas o que o vídeo quer mostrar pra gente? Quanto mais desafiador, quanto mais desafiante for a situação, mais eles sentem prazer. É por isso que TOD é um negócio tão sério, porque se a gente pensa aí em jovens e adultos, a chance deles procurarem uma vida que não seja correta é muito grande. Porque tudo que é proibido traz desafio, tudo que traz desafio eles gostam. Ah, Fernanda, mas a gente escuta sempre aí que o proibido é mais gostoso, o proibido é mais legal. Pro TOD é diferente. A gente entende, mas a gente sabe que é errado, não faz. O TOD não, eles é algo muito mais forte, que é muito parecido com a parte do TDAH, quando a gente fala assim, TDAH não consegue ficar sentado, e não consegue, sem o tratamento não consegue. A gente vai ter uma aula sobre TDAH na semana que vem. O TOD é tipo isso, mas nesse sentido de desafio. Ele vai querer sempre ser desafiado. É como se alimentasse, não é ego, mas alimenta o cérebro deles mesmo. O autismo não. Então, o autismo tem esse negócio do não, tem a questão das frustrações, tem a quebra de rotina, a rigidez cognitiva, que impede de ter ali uma mudança, eles são mais resistentes. Isso é característico do TEA.
O TOD é para desafiar. Se for desafiador, se a sua criança, que é nível 3 de suporte, entende que o não como um desafio e continua querendo fazer, aí é importante investigar mesmo, que pode ser o TOD junto com o TEA. O quinto passo para o TOD: se faz necessário trabalho específico em habilidades socioemocionais e manejo comportamental. A gente vai ver no próximo slide certinho essas diferenças, ó. Nesse slide tem exatamente essa mesma parte do TOD, que está nos slides anteriores, mas agora a gente vai comparar passo a passo o TOD e o TEA. O que é do TOD e o que é do TEA. E se minha criança tem TOD e TEA, se tem os dois. A origem, primeiro. Primeiro é do TOD. Qual que é a origem do TOD? O TOD é um transtorno de comportamento relacionado à autorregulação emocional e oposição a regras. Oposição a regras, viu lá? É para ir para a direita, ele vai querer ir para a esquerda. Não abre o caderno, ele vai abrir o caderno. Tem uma pacientinha minha, ela tem TOD, e era algo tão enraizado no início dos nossos atendimentos, que se eu falasse assim para ela, nossa, que lindo! Pronto, ela rasgava a folha, porque não era para ser lindo. Se eu falasse assim para ela, às vezes eu falava assim, nossa, que legal, hoje você arrasou. Ah, aí ela já ficava brava. Ela falava assim, não, eu não gostei. Não gostei, hoje foi muito chato, não foi legal. Ok. Ou então, às vezes, ela chegava e falava assim, eu não queria vir. E daí eu falava para ela, poxa, mas por quê? Ah, porque eu não queria. Ela falava, mas você é tão legal hoje. Não vai, eu não gosto daqui. Aí, como eu já sabia do diagnóstico, de começo dói, né? Você fala, nossa, eu preparei tanto, uma atividade mó legal e tal. Só que ela fazia isso por conta do desafio. Ela queria me testar para ver até onde ia. E aí, ah, quando eu fazia o contrário, era sempre o contrário. Então, por exemplo, no começo do encontro, ela falava assim, eu não queria estar aqui. Aí depois, quando terminava, quando estava perto de terminar, ela falava assim, ah, então, agora está acabando. Agora a gente vai lá com o papai. Ah, mas eu não quero ir, tia, eu quero ficar. Então é sempre o oposto, era sempre o do contra. Mas eu sabia do diagnóstico dela, por isso que é importante um diagnóstico certo, um diagnóstico correto. Que nós, como profissionais, e na escola, o mundo ideal é que a escola também saiba lidar com essas situações, porque eles são muito, muito, muito do contra. Muito. Isso é o TOD. A diferença quando a gente fala da origem no TEA. O TEA é uma alteração no neurodesenvolvimento com impacto na comunicação social e flexibilidade cognitiva. O TOD é muito ligado a comportamento. O autismo é ligado ali ao neurodesenvolvimento, é o que eu falei agora há pouco, a questão da rigidez cognitiva, a comunicação social é muito prejudicada, muito mais prejudicada no autismo. O TOD não. Se é um TOD com TEA, aí eles têm um pouco mais de dificuldade para se comunicar também. Se é um TEA de nível 3, aí tem toda aquela parte do autismo que a gente já sabe. E aí o TOD é essa parte de querer sempre desafiar, de querer ver até onde dói quando eles se machucam, de morder, 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 já tá saindo sangue aqui na mão, mas continua mordendo, mordendo, porque quer ver até onde vai. Então é um transtorno muito sério e muito preocupante. Aí a gente vai para as intenções. A intenção do TOD. A resistência é mais ligada à oposição deliberada e padrões de desafio. Percebam que o desafio está sempre aqui, ó. Já no autismo, a resistência é diferente. Geralmente é um resultado de dificuldades sensoriais, rigidez cognitiva ou até mesmo ansiedade. A resposta depois das intervenções. Então vamos lá. Eu acho que o meu filho tem TOD. Eu acho que o meu filho tem autismo. A gente vai começar a fazer a avaliação e durante a avaliação vão acontecendo as intervenções. Quais são as respostas que a gente começa a identificar para ver se é TOD, se é TEA, se são as duas coisas juntas? Ou se é TOD, TEA, TDAH, enfim. A resposta para o TOD. O TOD é necessário um trabalho específico em habilidades socioemocionais e manejo comportamental. É o que estava lá no outro slide. No autismo, estrutura, previsibilidade e apoio sensorial ajudam muito.
a gente começa a perceber que, assim, ó, o que é muito importante, eu sei que é clássico, a gente fica repetindo. Quem tiver dúvida sobre rotina, me manda, que eu explico direitinho, com calma, para a gente não ficar falando sobre isso aqui agora. O que é extremamente fundamental para crianças autistas? Rotina, previsibilidade. Eles sabem o que vai acontecer, a hora que vai acontecer, como vai acontecer. A gente consegue prever tudo? Não. Mas nós conseguimos reduzir os danos. A gente consegue reduzir ali as angústias, as ansiedades. Então, a gente começa a perceber que depois de um certo tempo de atendimento, de intervenções, as respostas são essa, que é a previsibilidade, a rotina, essa parte de apoio sensorial, ou seja, o abafador, objetos de apego, enfim, fidget toys. A gente começa a perceber que ajudou, que a criança deu uma resposta positiva. Se é TOD, essa resposta não vem, continua a mesma coisa. Por isso que é um processo muito detalhado, muito demorado e que exige muita dedicação de todo mundo, da família, da escola e dos profissionais da equipe multidisciplinar. Quais são as comorbidades comuns do TOD? Geralmente quem tem TOD também tem TDAH. Como que a gente percebe o TOD dentro do TDAH? O TDAH, isso vai ser mais abordado na semana que vem, mas um resumo, um spoiler. O TDAH mascara vários outros transtornos. O TDAH consegue ali... Muitas vezes a gente fala assim, depois que minha filha começou o tratamento com o TDAH, começou a tomar remédio, sei lá, Tenta, Venvance, não sei. Depois que meu filho começou a tomar remédio para TDAH, a rigidez cognitiva piorou. Por quê? Por que antes não tinha tanta rigidez? Porque o TDAH estava ali dominante. O TDAH controlado, aí começa a aparecer muito mais fortes sinais de autismo, por exemplo. É o que acontece com o TOD junto com o TDAH. Muitas vezes a gente acha que essa parte de impulsividade, essa dificuldade de compreender algumas situações, choro excessivo, a gente fala assim, é por causa do TDAH. Às vezes mas se é uma impulsividade muito grande, muito além, algo que grita muito, aí já é bom investigar o TOD. Impulsividade no sentido de estourar mesmo, explosões de raiva. Aí é bom procurar o TOD, investigar se tem TOD. Uma outra comorbidade que vem junto com o TOD, transtornos de ansiedade. Muitas pessoas têm ansiedade, muitas crianças vêm sendo diagnosticadas com ansiedade, e por mais que a sociedade fale que isso é um absurdo, eu penso, isso na minha visão, que é o oposto. Muitos de nós, adultos, temos transtornos de ansiedade num nível muito hard, porque a gente não teve esse olhar quando éramos crianças. Se desde criança a gente tivesse sido ali tratado com psicólogo, com terapia, muitas vezes com medicação ou com medicina integrativa, se desde pequena a gente tivesse sido tratado, hoje nós não seríamos uma geração de adultos tão doentes. Crianças nem sendo diagnosticadas com ansiedade, porque os pais têm essa visão diferente hoje. Só que, quando a ansiedade vem junto com o TOD, a ansiedade fica mais intensa. E isso gera reações de oposição como defesa. É aquela criança que está sempre em estado de alerta. Ela não sabe o que vai acontecer depois. O que é ansiedade? É o medo do que vai acontecer depois. E aí ela começa a querer bater de frente para se defender do que ela mesma sente. Então é algo que entende como é conflituoso dentro da cabecinha de uma criança ter que viver essa situação? E essa criança vai virar um adolescente que vai crescer com isso, que vai virar um adulto que vai crescer com isso e que nunca teve um acompanhamento? Até que isso pode chegar a um transtorno de conduta. Esse transtorno de conduta e depressão infantil, para mim, são os mais importantes. Em casos graves, o TOD pode evoluir para padrões mais rígidos de violação de normas, que aí se caracteriza com um transtorno de conduta. Um TOD não acompanhado, o TOD não tratado, você que acha que seu filho tem TOD, mas todo mundo fica falando assim, você fica inventando coisa pro menino,
Ah, você fica achando coisa, o que ele tem é falta de surra, é falta de castigo, é falta de limite. É você que não sabe falar não. Se você percebe que isso vem evoluindo, que o seu filho, que esses sintomas têm ficado cada vez mais gritantes, busque ajuda. Porque um TOD, quando não é bem acompanhado, o transtorno de conduta fica muito latente. Então, o transtorno de conduta é como se fosse o TOD evoluído, o TOD elevado. Transtorno de conduta é algo que alguns profissionais, alguns estudos, algumas pessoas afirmam e algumas pessoas ainda estudam sobre. Transtorno de conduta é como se fosse a psicopatia na infância. Então, são psicopatas, são pessoas que crescem sem empatia, pessoas que tiram a vida do outro sem pensar muito, porque agem no impulso. E isso tudo pode ser que lá na infância a gente percebia que essa criança tinha alguns sinais, mas que os outros falavam que não, que era falta de limite, que eu tinha que segurar. Isso pode gerar lá na frente um transtorno de conduta muito sério, uma psicopatia. Assim como a depressão infantil. Ah, depressão é frescura, depressão não é. Independente da fase. Nós, enquanto adultos, precisamos sim cuidar da nossa saúde mental. Nós, mães atípicas, precisamos cuidar muito mais da nossa saúde mental. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente sempre pensa na criança primeiro, mas todos nós precisamos cuidar muito da saúde mental, e a saúde mental ainda é um tabu. A saúde mental para crianças é outro tabu, e eu acho que é um tabu até maior que o tabu de depressão em adultos. Por quê? O humor irritável pode mascarar sintomas depressivos. Então, a criança com TOD, ela está sempre irritada, está sempre estressada, está sempre tensa. E aí isso pode gerar uma depressão na infância. Como que eu sei que a criança já está com depressão ou apresenta sinais de depressão? São os mesmos sinais parecidos com a depressão na fase adulta. Não quer sair de casa, se irrita por tudo e aí chora logo na sequência, porque o TOD traz isso de ficar muito irritado. O TOD é como se fosse um curto-circuito. E a depressão é o que faz a criança sentir culpa. E aí essa culpa vai aumentando, 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 e aí são traços que na adolescência, na fase adulta, se potencializa, e aí são adultos que têm várias outras doenças também, que são assintomáticas, que chegam junto com a depressão, e é muito sério. É muito sério. A gente precisa olhar muito para as crianças com TOD, para as crianças que tenham esse tipo de sintoma, que está aqui para vocês. O que eu não quero que vocês imaginem é que essa é uma pauta hoje só de tristeza. Não, vamos olhar o contrário. Vamos pegar essas comorbidades e fazer desse limão uma limonada. Então, se eu já percebi agora que meu filho é extremamente irritado, que ele não gosta de nada, que ele é sempre do contra, que quer me desafiar toda hora e que ao mesmo tempo ele está chorando muito, é hora da gente buscar ajuda, independente da idade, e é hora de fazer isso, de virar esse jogo. Porque é possível, o tratamento correto para qualquer tipo de transtorno, para qualquer tipo de deficiência, com o tratamento correto, a pessoa pode ter uma vida como qualquer outra pessoa, sendo ela atípica ou não. Então é muito importante que a gente pegue essas comorbidades, leia com calma e busque ajuda, tá? O importante é sempre buscar ajuda. Por mais que a gente queira ser Mulher Maravilha, nós não somos. A gente precisa de ajuda. Como a gente vai saber agora o que é verdade e o que é fake? Quem acompanhou aí no Instagram do grupo, esses 3 últimos dias a gente postou. A Má postou e eu fui postando no meu Instagram também. Mitos e verdades sobre TOD. Opa, aqui. O primeiro deles, mito 1. TOD não existe, é falta de educação ou falta de limites. Existem influenciadores que são muito bons na rede social, mas existem desinfluenciadores que andam falando coisas sem saber. E aí um monte deles fala assim, esse negócio de TOD é falta de educação ou falta de limite. Falso. Se for o TOD, tá, gente?
O TOD é um transtorno reconhecido pelo DSM-5 e pelo ICD-11 com base em disfunções na regulação emocional e no comportamento. Pais e professores podem sim precisar ajustar estratégias educativas, mas não é causado simplesmente por mimo, porque a gente mima demais a criança vai ter TOD. Não é isso. O que não pode. Muitas famílias, às vezes a criança perdeu a mão ali na hora da criação. A criança é mal educada, a criança não tem limite, a criança não respeita os outros. E aí, ao invés de buscar uma investigação, a família se coloca numa zona de conforto e fala assim: ah, ele é assim porque ele tem TOD. Mas ele tem diagnóstico? Você foi no médico? Da onde que surgiu essa sua suspeita de TOD? Você estudou? Procurou um profissional? Ou você é achismo da sua cabeça? Você acha que ele tem TOD porque você assistiu um vídeo no YouTube, um Reels no Instagram e ele tem TOD? Não. Investiguem, busquem ajuda. E aí sim, TOD não é falta de educação e nem falta de limites, desde que ele seja diagnosticado da forma correta. O próximo é outro mito. Mito 2. Com o tempo passa sozinho. Essa é uma dos absurdos, mais absurdos que a gente pode ouvir. E principalmente quem tem filho com TOD, não sei se já ouviu isso, mas deve ser. Aí dá vontade da gente fazer alguma coisa, né? Assim, é porque a gente tem que se controlar, respirar fundo, mas. Ah, não, com o tempo passa sozinho. Não passa. É falsa. Sem intervenção adequada, há risco de cronificação, ou seja, de ficar mais crônico, mais grave, e evolução para transtornos mais graves, como o transtorno de conduta ou dificuldades emocionais e sociais na vida adulta. Foi o que eu acabei de falar, que é até um negócio que dói na hora de falar. O TOD não tratado vira transtorno de conduta, o transtorno de conduta não tratado vira psicopatia, e o psicopata a gente já sabe o que é, é um negócio muito pesado. Mas o TOD não passa sozinho. Com respeito a todas as religiões, o TOD não passa, ninguém vai curar o TOD porque fez alguma oração, alguma coisa. Não, o TOD não passa sozinho. É claro que a gente sabe que a religiosidade é importante, a espiritualidade é muito importante. Já existem vários estudos científicos da neurociência que comprovam isso, mas isso não existe, de que, traz aqui que tal pessoa vai tirar o TOD da criança, vai tirar o autismo, isso não existe. Precisa de intervenção adequada com profissionais corretos. Primeira verdade, é possível melhorar com intervenção. Tem tudo a ver com esse slide anterior. Quais são as intervenções que melhoram o quadro do TOD? Programas de treinamento parental, intervenções psicopedagógicas, terapia comportamental e suporte escolar adequado reduzem significativamente os sintomas. Olha as intervenções psicopedagógicas aí, tão importante, e que a gente tem brigado tanto para que a psicopedagogia seja realmente valorizada aqui no nosso país. Treinamento parental, de novo. Pais e mães, vocês que estão aqui com a gente hoje, a gente acha que dá conta de tudo, mas a gente não dá, a gente precisa de uma orientação profissional. A gente precisa entender quais são as estratégias, quais são os caminhos para que as intervenções sejam eficazes no tratamento do nosso filho. E a parte do suporte escolar? Talvez seja o maior desafio. A gente conseguir. Existem escolas que são muito parceiras, mas ainda existe um grande número, e eu acabo atendendo mães do Brasil inteiro, e as histórias são muito parecidas com relação à vida escolar de uma criança com transtornos, uma criança neurodivergente. E daí, para uma criança com TOD, às vezes é mais difícil ainda. É muito difícil para a equipe escolar compreender que a gente não pode falar amém para tudo. Isso é um ponto importante. Não é porque tem TOD que a gente pode falar que pode tudo. É justamente o contrário. Mas é saber como falar, é saber como mostrar, é indicar caminhos, estratégias, para que ele entenda que existem regras e que as regras precisam ser cumpridas. Só que se a gente falar não. Desculpa Oi. interromper, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que deve estar todo mundo agora assim com a mão na cabeça pensando, meu Deus, lascou.
Será que você pode gravar um vídeo, depois eu subo lá no nosso YouTube, falando quais as intervenções que essas famílias podem fazer em casa que não teriam algum auxílio para elas, uma vez que é tão difícil esse acesso a uma orientação parental, a uma escola que, enfim, tenha um olhar inclusivo, se é que existe alguma que tenha. Você conseguiria dar esse apoio, Fê? Algumas dicas de como agir, de como contrariar, mas sem gerar uma explosão de raiva. Você conseguiria fazer isso, minha linda? Claro, eu acho que cabe já a primeira dica aqui, ó. Qual que é o problema deles? É a palavra não. N-A-O-T-U, não. Esse não é o que pá, explode. Então, como que a gente faz? Você mostra outro caminho sem precisar falar o não. Ah, vem aqui, pega esse aqui, ó. Sabe, quando a gente desvia o foco da criança, que é tão falado no autismo, o TORCH também funciona muito. Mas aí depois eu faço um bonitinho com todas as intervenções, todas não, né? Mas possíveis intervenções. Uma outra dica que eu falei agora há pouco, a parte da rotina. Para eles é muito importante também, que eles vão entender que tudo ali são caixinhas. A vida é feita com caixinhas. Então, qual é o começo e qual é o fim? É diferente da gente colocar para as crianças autistas, a gente coloca o que pode e o que não pode. Não pode gritar, não pode. O TOD não. A gente tem que buscar outros caminhos. Mas eu faço sim, deixo disponível para vocês. E a parte da escola também. Alguém levantou a mão. Josefa, quer falar? Oi, boa noite. Boa noite. Então, você está fazendo umas colocações aí, e aí eu volto atrás, que eu escrevi aí no chat de vocês, que eu passei por tantas fases com o meu filho, que vai fazer 16 anos no mês que vem, que a gente descartou o Todd, porque ele tinha todas essas questões que você está falando quando ele era menor. A palavra não era assim, né? E ele Uhum. colocava, ele abria a gaveta, ele colocava o pé dentro e ele apertava aquela gaveta ali para machucar o pé dele, entende? Era assim uma coisa assim absurda, bater a cabeça para trás muito forte, né? Então, só que com as terapias isso passou. Ele é nível de suporte entre 2 e 3, porque ele Uhum. tem uma série de comorbidades, desde da questão sensorial, desde do transtorno alimentar, seletividade, a questão da fala, ele também tem DI associado. Aí você me deixou na dúvida, meu, será que ele também tem o TOD? Porque ele agora entrou na adolescência, ele se tornou uma pessoa mais agressiva com a gente. Certo. Eu tô lendo agora aqui no chat que você colocou, Josefa. Perdão, eu nem vi isso antes. Tava aqui conversando. Eu tenho TDAH, tá, gente? Laudado. É por isso que eu não vi, perdão. Josefa, olha, talvez seja bom investigar, tá? Por quê? Na sua fala você trouxe que ele é nível 3 e que ele tem DI, né? De repente, o Todd ficou ali adormecido, justamente por conta de tudo que foi feito com relação ao autismo. E que tá tudo certo, a gente tem que fazer mesmo. Você falou que ele tem 16 anos. Então vamos levar em consideração que há 16 anos atrás, posso estar muito enganada e vocês podem me corrigir, tá? Há 16 anos atrás, a gente quase não ouvia falar sobre Todd. Eu acho que eu não ouvi, eu não me lembro Verdade. de quando eu comecei a estudar lá atrás. Ó, meu filho tem 14, vai fazer 14. Quando ele tinha 3 anos, eu comecei a estudar um pouco mais por conta do autismo dele. Eu não lembro de falar de Todd. Autismo já era difícil falar, já era difícil encontrar as Isso, terapias. Eu sofri isso, muito. eu imagino. Fê, tem a questão hormonal também, que a gente nunca pode descartar nessa idade, né? É, eu ia comentar isso agora também. Às vezes o TOD, devido a todas as intervenções pensadas no autismo, na DI, que você comentou, o TOD ficou ali quietinho. E agora ele entra na adolescência. E aí tem dois pontos. A adolescência por si só já deixa ainda mais os meninos mais irritados. E é nessa fase com 16 anos, porque se ele é nível 3, então vamos pensar ali, uma puberdade começa com 12, 13 anos. Por conta dele ser Exato. nível 3 e DI, então com 16 anos, agora ele está no auge da puberdade dele. Talvez essa irritabilidade pode ser por conta da chegada da adolescência, ou pode ser o Todd que estava ali quietinho. Na dúvida, Josefa, se você puder, se fosse possível, fazer uma avaliação neuropsicológica novamente, ou tentar buscar um profissional, para tirar essa dúvida, nem que seja só para desencargo de consciência, sabe? Não sei como Eu são vou as coisas por buscar, porque aí. terapia ele já faz 3 tardes numa clínica.
Mas ele Tá. está muito assim, ele quer desafiar o pai, ele quer me Hum, desafiar, ele desafia, né? E é. assim, ele está muito confrontando os profissionais também. Tá. Você é daqui de São Paulo, não? Sim, eu vim para São Paulo, ele pequenininho, em busca de tratamento. Eu vim de Aracaju, de Sergipe. Certo. Tenta conversar com os profissionais que acompanham, provavelmente eles vão te dar algum sinal também, que onde ele faz terapia. E assim, é uma dica, uma sugestão, tá? Tenta buscar uma investigação. Fala exatamente isso que você trouxe. Olha, ele quer desafiar, ele tá batendo de frente. Quando ele era pequeno, ele gostava de se machucar. E não é só por conta da estereotipia, né? Que é típico do autismo, mas para se machucar mesmo. E aí tentar buscar um auxílio. Por quê? Como ele tá com 16 anos, ele é nível 3, ele deve tomar medicação, ele tem DI também, então ele deve tomar alguma medicação. E aí, Sim. Ele sim, saiu da então, risperidona, hoje ele toma aripiprazol e fluoxetina. Desde 6 anos ele toma fluoxetina, porque a ansiedade é lá em cima. certo. De repente, o TOD pode ter sido mascarado por conta dessas medicações e talvez seja importante trocar ou pensar em outros caminhos, porque aí vai acalmar um pouco também. E é importante a gente pensar, pessoal, que o TOD é um sofrimento na vida das crianças com TOD, dos jovens com TOD. Não é algo assim, não é só para enfrentar porque para sentir prazer, não, também é difícil. Imagina, toda hora você ter que buscar alguma coisa que te traga desafio. É cansativo, é puxado. Então é importante a gente buscar ajuda profissional por conta disso. Te respondi, Josefa? Claro que respondeu bastante, estou amando. Ai, que bom, obrigada. Muito Depois obrigada. eu vou deixar meus contatos, a gente conversa no WhatsApp, tá bom? Não só para Josefa, para todo mundo. Muitíssimo obrigada. Imagina. Deixa eu continuar aqui. Onde eu tô? Calma aí, gente, que eu saí da apresentação. Achei. É... Não, eu parei aqui, né, no da frescura. Calma, 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 calma. Tava no Todd, 3, Fê. é... Aí. Ó o TDAH gritando. Todd é frescura. Pelo amor de Deus, eu quero... Não posso falar aqui, né, que eu quero matar quem fala isso, porque eu tenho que ser profissional, mas eu quero... Todd não é frescura. A criança com TOD não consegue controlar suas reações impulsivas e oposição constante sem suporte e intervenção. Ignorar o transtorno leva ao agravamento dos sintomas. Pensando em trajetória escolar, dentro das vivências que eu tive, em uma das escolas que eu trabalhei, junto com a equipe gestora, nós tínhamos uma criança de 6 anos com TOD. Ele era grande, forte, saudável, lindo, mas ele tinha essas explosões muito fortes. E aí, quando eu escutava as pessoas falando assim, ou quando eu escuto até hoje, Todd é frescura, o que me vem em mente é exatamente essa criança que eu tive o prazer de conviver, porque foi sim um prazer, foi um grande aprendizado dele, evoluiu muito, muito, muito. A mãe até hoje fala muito do que foi vivido lá na escola que a gente trabalhava. Todd não é frescura, não é frescura, é algo mais forte que essa criança, é algo mais forte que esse jovem, precisa de um acompanhamento, de um tratamento para controlar essa impulsividade e não ignorar esses sintomas só porque o povo fala que é frescura. O povo fala que é frescura, então que venha conviver dentro da nossa casa, né, gente? Mito 4. Todd é a mesma coisa que TEA. Não é não. Embora possam coexistir, são condições diferentes com critérios diagnósticos próprios. É o que a gente viu agora há pouco. São duas caixinhas. Se conectam, mas o que é do TEA é do TEA, o que é do TOD é do TOD. São muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Por isso que é importante dois diagnósticos, dois CIDs. Descobrir o que vem ali, o que é comorbidade, o que não é, se tem as outros transtornos, mas são coisas diferentes, distintas. Uma verdade. O Todd pode estar mascarando outra condição. Foi o exemplo da José, que ela trouxe agora, sem a gente combinar nada aí, ó. Muitas vezes, dificuldades sensoriais do TEA ou a impulsividade do TDAH parecem desobediência, mas são sinais de outra necessidade não atendida. De repente, a gente acha que é por conta do TDAH, mas o Todd está ali escondidinho, só se preparando, sabe? Para sair no momento que
que a gente menos espera. E aí uma frase importante, ó. A comunicação e a colaboração eficaz tornam a configuração de um trabalho bem-sucedida. Por que que eu quis deixar isso em destaque? A comunicação é muito importante para os profissionais quando a gente fala sobre TOD. Porque o TOD tem todas essas nuances, tem todas esses detalhes, tem todas essas emoções aí. Os divertidamente estão tudo ali, ó. Quanto mais comunicação, quanto mais nós, enquanto profissionais, estivermos abertos para ouvir a família, não existe ninguém melhor para conhecer o seu paciente do que a própria mãe, do que o pai, do que quem convive. A criança não mora com a mãe biológica mais, mas tem alguém que criou essa criança, a avó, não sei. Não tem ninguém melhor que te traga informações sobre o seu paciente que não a família. Então, a comunicação é muito importante. Em contrapartida, a colaboração, se o profissional fala, tenta isso, tenta aquilo, usa esse caminho, bota a plaquinha na sua casa, faz prancha de comunicação, faz um diário, faz isso aqui. Essa colaboração ajuda muito, auxilia muito. Quem acompanhou os nossos últimos encontros aí, eu trouxe um relato muito forte, está gravado no YouTube. A Má subiu no YouTube. Sobre o quanto isso foi importante na vida da minha família, de ouvir. Eu não acreditava no meu filho, e daí eu consegui aplicar o que passavam nas terapias, na escola, e aí o trabalho se tornou bem sucedido. Eu coloquei aqui um trabalho, porque é um trabalho. Educar uma criança, educar um ser humano é um trabalho árduo, é difícil educar o ser humano. E aí se torna isso, é uma via de mão dupla, a gente tem que caminhar. Educar um ser humano por si já é difícil. Educar um ser humano atípico exige muitos desafios, mas que é muito possível. E aí, se a gente tem isso, comunicação e colaboração, as coisas vão ficando menos pesadas, não vou falar mais leve, mas menos pesadas. Algumas estratégias de intervenção. Talvez a partir disso aqui, eu possa fazer esse vídeo que a Má comentou. Treinamento parental para manejo. Então, o que é esse treinamento parental? É orientação mesmo. Nem todo mundo consegue. Então, a gente pode pensar em algumas coisas aí para deixar disponível para vocês. A rotina previsível, saber o que vai fazer, a sequência, a hora, como... Não hora relógio, tá? Quando eu falo assim, hora, não é hora relógio. Tipo, acordar, igual a gente adulto tem, né? Acordar 7 da manhã, tomar banho 7h30, tomar café, não sei o que. Não é por hora, não é relógio, mas de saber uma sequência do que vai acontecer do dia. Ainda mais as nossas crianças que são atípicas, a criança que tem TOD, geralmente tem comorbidade aí, ou o TOD é uma comorbidade, então eles já têm uma rotina muito pesada, de terapia todo dia, de atividade física, de exercício, de escola, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é importante que eles saibam tudo que vai ter no dia. Clareza nas regras e expectativas. Esse eu acho que é um dos pontos mais difíceis. Criança com TOD não quer rodeio, é papum. Tem que fazer isso desse jeito. Quanto mais a gente explica, olha, senta aqui, vamos fazer isso daqui, ó, porque é importante, porque agora a gente vai... Não, que é diferente de crianças neurotípicas. Quando eu falo assim para uma criança, olha, a gente vai fazer... Hoje a nossa aula é sobre o meio ambiente. O que é o meio ambiente, crianças? Ah, é a natureza. E o que tem na natureza? A gente vai fazendo assim, vai floreando, floreando, até chegar no que a gente precisa saber. O TOD não. Essa enrolação, assim como o TDAH, assim como o autismo, a gente vai ficar enrolando, enrolando, ele já vai estar ali viajando, aí é o tempo dele pensar o que ele pode fazer para conseguir adquirir esse prazer momentâneo do desafio. Acabou. Tudo muito direto, tudo muito reto. É assim, acabou. Para eles é a melhor coisa e para a gente também. Evitar confrontos diretos e públicos. Essa é a parte mais difícil para as pessoas adultas. A criança tem TOD. Ele vai te desafiar. Você está no shopping. Ele vai te desafiar. E aí você vai querer desafiar também, porque você é o adulto, você é a autoridade. Como que uma criança vai te mandar? Vai mandar em você. E aí vai virar aquele caos. Ou a criança tem TOD e não quer entrar na escola
gruda na grade do portão, fala que não vai entrar, e aí você, enquanto adulto, vai pegar ele pelo braço e vai falar, você vai entrar assim, porque sou eu que mando, e aí ele vai se arrastar, vai ficar aquela briga de força, e aquela situação horrível. Para os adultos, eu acho que é mais difícil ainda. Evitar confrontos diretos e públicos. Então, como que a gente faz isso? Vai tirando o foco da criança. E é claro, quando a criança começa a ter o tratamento adequado, esses confrontos serão reduzidos. Por isso que é todo um trabalho, entendem? Não é só assim, ah, não, eu vou, na minha casa o meu filho tem TOD, mas eu não consigo cuidar direito, eu não consigo entender, então ele vai fazer o que ele quer. Só que aí lá na rua a vida vai cobrar. E aí é nesse momento que a gente vai se sentir constrangido e que vai acabar passando vergonha, mas não estou falando no mau sentido, tá? Mas de você se sentir assim, meu, você vai se sentir mal enquanto mãe, enquanto ser humano. E é importante sempre evitar. Como que a gente evita? Vai fazendo o trabalho ali nos bastidores para que quando tudo esteja bem, vocês possam ter um passeio. E aí você também vai saber lidar com essa criança. Trabalhar a autorregulação emocional, técnicas de respiração, mindfulness infantil. Gente, é algo que também tem comprovação científica, tá? Meditação, respiração. Para algumas crianças que eu atendo, eu faço muito com eles e eles vão pegando o ritmo, é muito bonitinho. Desde os pequenininhos de 3, 4 anos até os mais velhos, os adolescentes de 14, 15. Eu falo assim para eles, quando eu vejo que eles estão ficando muito irritados, eu falo, calma, respira, calmou, respira. 1, 2, 3, 4, segura. Não sei se é exatamente assim a técnica, tá? Mas é uma das técnicas que eu aprendi e funciona. Respira 4, segura 4, solta, solta 6. É muito bom para quem tem ansiedade, é muito bom para quem tem TOD, porque o respirar traz oxigenação. Oxigenar o cérebro te faz refletir. Então, nesse momento de crise, que a criança com TOD está ali na fase na hora do desafio, oxigenar te traz de volta para a Terra. E aí existe uma técnica chamada mindfulness, que é esse. Eu vou até escrever no chat daqui a pouco, aqui, ó, porque se eu sair daqui, agora eu me perco depois. Mindfulness. Tem várias técnicas muito boas para crianças no YouTube, que é justamente isso. Quando você respira, você se conecta, você volta para a Terra. Mindfulness, inclusive, tem se tornado um tipo de medicina integrativa. Em alguns lugares do Brasil, até no SUS, já tem esse tipo de tratamento, justamente porque são técnicas de respiração que te traz mais consciência, mais tranquilidade, que faz você refletir. É muito bom, até para a gente que é adulto. E lembra que lá atrás eu falei assim, no nosso começo? Mindfulness, isso, obrigada, Mar. No começo eu falei assim para vocês, ó, esse é o nosso primeiro slide. Eu quero muito que vocês prestem atenção, esse aqui é o destaque. O que é o TOD? E a gente vai encerrar com o que não é o TOD. Então, por isso que assim, a gente viu lá o que é o TOD é um transtorno, falamos sobre o TOD, esse caminho todo. Agora a gente vai entender o que não é o TOD. O TOD não é mau comportamento, nem falta de limites, mas é sim uma condição clínica que exige compreensão, diagnóstico criterioso e intervenção precoce. Isso é o TOD. O TOD é uma condição que exige sim compreensão da sociedade, precisa de um diagnóstico muito sério, então vamos parar de banalizar o TOD, e quanto mais cedo a gente descobrir, melhor. Para encerrar, uma frase do Skinner. Skinner é um dos caras que falava de ciência aba quando a gente nem sabia o que era isso. Ele já aplicava mesmo sem falar ciência aba, terapia aba. Mas o que ele fazia já era a terapia aba, a ciência aba. Entender o comportamento é o primeiro passo para transformá-lo. O que o Skinner fazia? O que acontece no aba? No aba, na terapia aba, na ciência aba, a gente mostra para a criança uma demanda, a criança executa, a gente pega ali qual é o tipo de comportamento dessa criança, e daí a gente dá um reforço positivo, a gente parabeniza, a gente dá um brinquedinho, a gente fala parabéns, ou algum petisco, alguma coisa que eles gostam de comer. O Skinner já fazia isso há muito, muito, muito tempo atrás. E essa frase dele eu sempre gosto muito, porque como que a gente vai transformar?
Ai, meu Deus, o meu filho tem TOD, ele não respeita ninguém, ele não tem amigos na escola, ele briga com todo mundo, ele bate em todo mundo, e eu quero mudar isso nele. Beleza. Como que você vai mudar? É da noite pro dia? Você vai falar para a criança que ela vai mudar? Ou antigamente, que a gente pegava um chinelo, batia na criança, achava que ela ia mudar? Não. Você precisa entender esse comportamento. Conheça a sua criança, o seu paciente, estude, o seu aluno. Conheça, estude, faz anotações. É todo um caminho. Depois que você conheceu, aí sim. Agora a gente vai começar a mexer para transformar isso. Todo ser humano, principalmente crianças, todo cérebro é plástico. A gente falou sobre isso nos nossos últimos encontros. A neuroplasticidade. Então, todo mundo, esse negócio de eu nascer assim, crescer assim, vou morrer assim, só aconteceu na música da Gabriela. Todo ser humano tem a capacidade de ser transformado. Ok? Desde que tenha muito carinho, muita dedicação. Esses são os meus contatos. O meu Instagram é fernandabatista.npp. O número do meu WhatsApp está lá no meu Instagram. Vocês podem entrar no Instagram, mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Algumas pessoas já têm mandado mensagem para mim no WhatsApp. Eu fico muito feliz. A gente tem conversado, tem trocado figurinha. O meu e-mail é fernandabatista.aee@gmail.com. E é isso. Eu quero saber de vocês agora.